Star Wars tem alguns dos designs de naves mais icônicos de toda a ficção científica. A forma de cunha de um destroyer estelar, a elegância de uma nave nubiana, o caos absoluto da Millennium Falcon ainda conseguindo voar. Mas apesar de tudo isso, ninguém parece perceber o quanto todas essas naves são um desastre. Elas são bonitas e cinematográficas, mas ao perceber tantas falhas, você nunca mais vai olhar para uma batalha de frotas do mesmo jeito. Um dos problemas mais persistentes nas naves de Star Wars é a colocação de sistemas críticos em posições altamente expostas. Os destruidores estelares são talvez o exemplo mais claro dessa filosofia de design. De quem foi a ideia absurda de colocar a ponte como uma torre elevada acima do casco principal? Isso basicamente faz com que o cérebro da nave fique no ponto mais vulnerável da nave. Por sua vez, isso torna incrivelmente fácil simplesmente cortar a cabeça da besta e deixar o resto do casco flutuando sem rumo no espaço. Sem contar que os geradores de escudo também são cúpulas externas. Era só pintar um alvo enorme neles e pronto. E ainda tem o problema de que muitos dos conjuntos de sensores da nave se projetam diretamente para fora do casco. Do ponto de vista tático, isso é praticamente o mesmo que colocar o volante da nave do lado de fora do casco. Basicamente, um navio pirata dos anos 1500 que de alguma forma foi lançado em órbita. Mesmo em Star Wars, onde escudos e blindagem podem mitigar danos, há vários problemas exploráveis nesses projetos. A destruição da ponte do Super Destroyer Estelar Executor em O Retorno de Jedi basicamente prova o nosso ponto aqui. Nesse caso, o A-Wing pilotado por Arval Krennic perdeu o controle dos propulsores e entrou em uma rotação descontrolada. Arval conseguiu controlar a nave em certo grau, mas em vez de conseguir salvá-la, ele a direcionou diretamente para a ponte do executor. Um único golpe preciso foi suficiente para decapitá-la e tornar uma nave de guerra colossal completamente inerte. Aqui estão algumas das nossas soluções patenteadas e comprovadas pelo Red 5. Um projeto mais racional de destroyer estelar integraria a infraestrutura de comando ao casco, distribuindo-a por toda a nave. Dessa forma, nem tudo fica concentrado em uma única sala e não pode ser destruído de uma só vez. Existe um problema semelhante intimamente ligado às estruturas de comando, que também faz muito pouco sentido. Orientação das armas. As naves capitais de Star Wars são, em sua maioria, projetadas com uma orientação dorsal superior e ventral inferior. Mas o espaço não tem cima ou baixo. Esse tipo de orientação faz com que as frotas se comportem como formações navais, em vez de combatentes totalmente tridimensionais. Sem contar que muitas naves concentram seu poder de fogo nas superfícies dorsais ou laterais da espaçonave. Isso cria vários pontos cegos sob o casco da nave que são explorados repetidamente. Se você já jogou Star Wars Squadrons, sabe que é muito mais fácil destruir os sistemas de energia de um Star Destroyer antes dos sistemas de mira. E é exatamente por esse motivo. Essa ideia é mais frequentemente usada em combates de frota contra frota, onde as naves capitais miram no perfil umas das outras e lançam ataques de bordada umas contra as outras. Alternativamente, uma frota inimiga pode apontar todas as armas frontais para um único ponto, em vez de atacar os vários pontos fracos de uma nave adversária. Em um combate real em 3 dimensões, não haveria benefício em manter uma orientação fixa. Qualquer oponente poderia simplesmente se posicionar acima ou abaixo de uma nave sem nenhuma penalidade. Nossa próxima solução comprovada do Vermelho 5 é distribuir as armas de forma esférica, ou, no mínimo, de maneira uniforme em todos os eixos da nave, em vez de concentrá-las apenas na parte superior ou inferior. Você está dizendo que não há canhões na parte de baixo de um Destroyer Venator? Nenhum? Poxa, gente, o que estamos fazendo? Na verdade, a única coisa em Star Wars que representa com precisão como deveria ser a lógica naval de Star Wars é a série Genndy Tartakovsky de 2003 Guerras Clônicas, especialmente durante a Batalha de Coruscant. As naves atacam em múltiplos planos e não têm medo de atacar outras naves usando todo o espaço tridimensional que ocupam. É claro que as naves de Star Wars são inspiradas em navios de guerra navais do mundo real, então faz sentido que todas as armas estejam na superfície dorsal da nave. Mas quando as naves podem voar por baixo de você,
algo que raramente é um obstáculo em guerras oceânicas, na verdade é muito importante proteger também os seus flancos. O design dos hangares nessas naves capitais não faz nenhum sentido. As naves capitais podem ter quilômetros de comprimento, mas ainda assim dependem de apenas um ou talvez dois hangares para lançar um pequeno esquadrão de caças. Isso cria um gargalo significativo na hora de lançar os caças estelares e gera pontos fracos bem grandes no design da nave. Quando as naves entram em grandes batalhas de frota, é essencial lançar o máximo possível de caças estelares na batalha, mas muitas naves são limitadas por um número restrito de pontos de saída. Pelo menos o Venator tenta resolver esse problema com seu amplo sistema de hangares dorsais, mas ainda assim é uma exceção se comparado à infinidade de outras naves na galáxia. Se você quiser criar um porta-caças melhor, vai querer sistemas de lançamento mais distribuídos, talvez até usando suportes de acoplamento externos, como o cruzador gozante imperial. Talvez uma das escolhas de design mais questionáveis seja o uso contínuo de janelas e vidro exposto na ponte. Desculpe, não é vidro, é transparistil transparente. Uau, que diferença! É só vidro com outro nome. De qualquer forma, costuma ser descrito como durável, mas como vimos em vários exemplos, é mais fraco do que os materiais do casco ao redor. Pessoalmente, se tentáculos podem entrar na minha ponte, eu preferiria fazer a ponte de aço, mas olha, a estética é bonita. Se passar por uma nebulosa ou voar perto de uma estrela, verá a beleza antes de ser queimado vivo. O que estou tentando dizer é que já existem vulnerabilidades estruturais sérias em uma nave de guerra. Por que criar mais colocando vidro nela? Nenhuma nave capitânia deveria precisar de uma visão panorâmica do espaço quando já existem conjuntos extensos de sensores e displays holográficos situacionais disponíveis. A recomendação número 4 do Vermelho 5 é tirar o vidro e substituir por metal. Simples. Algo interessante sobre as naves de guerra nas estrelas é que elas não seguem as restrições que geralmente regem o funcionamento das espaçonaves. As naves são frequentemente retratadas como modulares, infinitamente reparáveis, apesar de danos catastróficos e longos períodos de negligência, entre outras coisas. Tipo, as naves estelares conseguem sobreviver a explosões literais no espaço, mas qualquer nave feita por humanos aqui na Terra seria destruída por grãos microscópicos de poeira cósmica ou detritos. Faz isso fazer sentido, Jorge. A Falcão Milenar é talvez o exemplo mais famoso. Esta cargueira coreliana IQ-T continuou operacional apesar de suas falhas estruturais constantes e décadas de negligência por parte de seu piloto, que permanecerá sem nome. Quero dizer, hiperespaços, sistemas de energia e até partes inteiras do casco foram reparados ou trocados em prazos inconcebíveis. Na verdade, qualquer dano menor ou limitações de combustível que ela possa enfrentar não determinariam se a Falcão poderia decolar, muito menos enfrentar esquadrões inteiros de caças TIE. Além dos sistemas técnicos, o design das naves de Star Wars foi muito influenciado pela estética e simbolismo. As naves imperiais são propositalmente imponentes, com silhuetas semelhantes a adagas para representar domínio. As naves de Naboo, por outro lado, são elegantes e ornamentais, exibindo os valores culturais do planeta acima das capacidades de combate. Isso cria uma galáxia onde as naves são mais uma forma de expressão do que qualquer outra coisa. E não me entenda mal, as naves de Star Wars são realmente incríveis. Elas só não têm muita funcionalidade real. Agora veja, as naves de Star Wars são projetadas para um propósito totalmente diferente do que realmente é necessário no nosso universo. Elas são criadas para parecer incríveis e cumprir papéis, o que de fato fazem. As fraquezas delas são apenas coisas que as tornam mais reconhecíveis, ou criam algo que permite que uma determinada história avance sem obstáculos. No conto de fantasia espacial Star Wars, essas naves são exatamente como precisam e perfeitas assim. Exceto pelos Sceptor, não sei quem criou essa aberração, mas essa pessoa deve ser encontrada.